Então, começou, dona Issa, começou, dona Bianca. Primeiro, Bianca, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que está no meio de um monte de atendimento domiciliar, né? E hoje eu te chamei aqui pra gente falar de negócio, de como ganhar dinheiro nesse ano de pandemia. E tem uma pessoa que eu acompanho e vejo que tu estás ganhando dinheiro com atendimento domiciliar, né? Eu não vou dizer que é uma sacada, até porque isso é uma coisa bem antiga, né? Se não me engano, era algo que era bem comum antigamente. Na verdade é uma volta aos primórdios, né, da medicina. Aí no final a gente vê que o básico bem feito dá resultado. Com certeza. Então, na verdade, tu resgataste uma coisa que a medicina já implementou há muito tempo atrás, né? Aquele médico que vai na casa, toma conta basicamente da família como um todo e tudo mais. E eu queria saber de ti, de onde surgiu essa ideia? A ideia em si, ela surgiu devido ao momento, né? O momento que a gente vivenciou, mas na verdade a semente da ideia já estava na minha mente há bastante tempo. Desde que eu me formei, por exemplo, eu já tinha a ideia de, em algum momento da minha vida, não depender mais de ter aquelas horas de plantão, de ter aquele trabalho intenso, de atender 30 pacientes num turno só, como a gente estava conversando ali agora. Isso, Então, eu tinha essa ideia quando eu me formei. Só que eu pensei, claro, obviamente que eu estou me formando, eu vou trabalhar bastante, né? Então eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, porque eu acho que a vida toda, tudo é fases. Mas a gente tem que pensar em fases com tempo de início e final. Então eu tinha na minha cabeça assim, 10 anos eu vou trabalhar muito e os próximos 10 anos eu vou trabalhar melhor. Justo. Trabalhar melhor é trabalhar Justo. o que tu trabalhava antes, ou até menos, e ganhar até mais. E é o meu foco, que era o meu objetivo, né? Então, geralmente as pessoas têm eles têm a tendência muito de supervalorizar o curto prazo e hipervalorizar o longo prazo. Perfeito, né? cara. Desvalorizar o longo prazo. A gente quer tudo pra ontem. A gente quer tudo, a gente chega no ano novo ali, vamos fazer as metas do ano. Eu vou emagrecer, eu vou malhar, eu vou comer bem, milhares de metas em um ano. Dura uma semana, depois volta ao normal. Justo. Quando a gente pensa em 10 anos, a gente pensa assim, 10 anos é muito tempo, não vou planejar nada para 10 anos, né? E aí a gente acaba perdendo perdendo coisas que os 10 anos vão chegar. Deixamos inclusive de plantar, porque na verdade daqui a 10 anos a gente vai colher o que a gente plantou agora, o que a gente está plantando hoje, e justamente era o que eu vinha plantando. Então eu vinha de uma rotina assim de muito plantão, de muito atendimento, cansativo, exaustivo. Fui diarista, fui militar, né? Passei 8 anos ali na Marinha também, que eu era militar. E aí a minha primeira filha nasceu, e a minha ideia de começar o meu próprio negócio que surgiu quando a minha primeira filha nasceu, a Luísa. Ela nasceu, então já tive a ideia, não, eu preciso agora ser dona do meu próprio negócio, trabalhar melhor para que eu também tenha um tempo de qualidade para passar com a minha filha. Tu decidiste viver do que tu produz, basicamente. Justamente, viver do que eu produzo. E ter o controle da situação, ter liberdade de decidir, definir que horas tu vai trabalhar, com quem tu vai trabalhar, onde tu vai trabalhar. Definir horário, não ter ponto para bater e ganhar bem, né? Óbvio, eu não queria baixar o nível. Aumentou o valor da tua hora. O valor da hora, né? O valor da hora valorizou, né? Eu queria valorizar, na verdade, ainda não tava vivendo, mas eu já tava 10 anos me planejando para isso. Em 10 anos, esse ano eu completei 10 anos e esse ano eu não dou mais plantão noturno. E foi algo que não é Teve assim. festa? É igual eu, faz um ano que eu não faço uma petição, velho. Tô pra comprar um bolo, viu, dona Issa? Pra gente comemorar esse fato. O meu marido que amou, porque ele, de noite, às madrugadas, quando eu tava de plantão, ele que ficava com as crianças, né? Alguém vai ter que ficar, né? Alguém tinha que ficar. E aí a minha segunda filha nasceu e foi a pandemia. Ela nasceu durante ou antes da pandemia? Ela nasceu no começo da pandemia. Que foi março de 2020. Eu lembro, foi quando a gente se conheceu. Quando a gente se conheceu, eu tava grávida. E aí ela nasceu no começo, assim. Março de 2020 ela nasceu. E geralmente, nós que somos médicos, a gente não tem aqueles benefícios, né? De licença maternidade, outras coisas, senão a gente acaba tendo déficit no honorário, né? Então a maioria dos médicos acaba voltando ao trabalho com 2, 3 meses do bebê nascido.
E eu não queria isso. Ou até menos, né? Ou até menos, às vezes volta bem antes, né? E eu não queria isso, mas eu também não queria me atolar de trabalho novamente, porque eu tava no meu limite ali. Eu me formei em 2011, 2021 é o meu 10 anos. Então eu tava trabalhando tudo pra atingir esse momento. Tu tavas numa sequência aí, tu tava numa sequência aí de trabalhando muito, dando aquele gás, até porque tá na idade pra isso, né? Sim, tava solteira, tava ali trabalhando direto plantão, aí a tua vida mudou, porra, preciso mudar de estilo de vida. Eu preciso mudar de estilo de vida, eu preciso começar a focar na minha qualidade de vida e melhorar o meu trabalho. Mas quando foi o estalo, assim, porra, vou começar a atender em casa? Como foi o estalo? Pois é, aí chegou a pandemia, né? A bebê nasceu, chegou a pandemia, aí ela tava com uns 3 meses de nascida. Eu pensei, eu preciso voltar a trabalhar, mas a gente tá em pandemia. Como é que eu vou voltar pra dentro do hospital se eu tô amamentando? Eu tô com um bebezinho pequeno em casa, meus pais estão em casa também, minha mãe veio pra me ajudar. Como é que eu vou fazer essa transição de ir pra hospital? Sem segurança nenhuma? Sem segurança, porque os hospitais estavam insalubres, né, ala Covid, um monte de coisa, uma situação ali que estava caótica naquele momento. E aí foi quando surgiu a ideia tava tudo em casa, né? Todo mundo online em casa, fazendo as coisas em casa. E surgiu a ideia, eu posso atender em casa, porque eu saio, a minha filha amamenta de 3 horas mais ou menos, dá tempo de eu sair, atender o paciente, voltar, e ela ainda vai mamar quando eu voltar. Perfeito. E aí foi assim que começou. A lógica tava ótimo. Foi assim que começou. Começou assim, bem informal mesmo, mas que eu fui aperfeiçoando, porque deu certo. Porque o primeiro chamou, e aí a gente da área da saúde, de forma geral, não são todos, mas de forma geral, a gente tem muito medo de cobrar. A gente tem medo, não sei se é insegurança. Eu não sei se é medo, eu acho que não sabe cobrar. Não sabemos. Até porque vocês não foram treinados na faculdade para ser empresário, tipo né? De vivência, de dia a dia. E como tu aprendeste a cobrar, Bianca? Ensina pra gente. Olha, foi algo assim que eu tive que fazer, né? Porque eu tava sem trabalhar nada, eu saí da Marinha, eu tinha saído da Marinha, eu não tava dando plantão, eu não tava trabalhando, então minha renda tava em 0. Então, eu cheguei ali no auge da pressão, não. Se eu não aprender isso, eu não vou ter nada. Não tinha pra onde ir, né? Não tinha pra onde ir. É o famoso queimar a ponte, viu, seu Gerson? Queimaram a ponte dela, não tinha pra onde ir, não tinha plano B, o plano A tem que dar certo. Vou aprender a cobrar. Vou aprender. E aí eu tive aprendeu? que aprender. Aprendi. E aí, o primeiro paciente que eu atendi domiciliar, eu lembro até hoje, ele era uma criança com febre, dor de garganta, e o pai me ligou querendo que eu fosse lá na casa dele. Eu já tinha aventado com meu marido a possibilidade do domiciliar. E aí ele, quanto a senhora cobra? Aí eu fiquei, nossa, e agora? quanto vale a minha hora? Quanto porque eu não tinha secretária. Geralmente a gente dá, a secretária que dá o preço, né? Exatamente. A gente não dá o preço. Aí ele me perguntou, né? E aí eu falei, tudo bem, venha. Aí eu fiquei, nossa, vamos lá então, né? Eu achei tão caro. E aí eu fui. E aí foi ótimo, foi show, porque é o atendimento que eu gosto de fazer. É mais personalizado, é aquela né? medicina que eu gosto de fazer, que a gente consegue conversar, colher a história e ver ali o ambiente da criança, examinar a criança num ambiente tranquilo, porque ela tá na casa dela, então ela não fica ali estressada, com medo, né, de um ambiente estranho. Então ela tá ali, se ela se fica nervosa, a gente pega um brinquedinho dela mesmo e começa a fazer as intervenções e personaliza o atendimento. E foi nesse momento que tu também começou a investir no teu Instagram, começou a se divulgar foi nesse momento. E aí foi também um momento, assim, uma virada de chave também, porque eu percebi que por mais bom tecnicamente que tu seja, se ninguém te conhece, não Perfeito, só é lembrar do quem é visto, no final das contas. Quem é visto. Não, claro que não é você aparecer e ser um médico ruim, porque se você aparece, mas você é um médico ruim, também não dá certo. Porque aí o primeiro paciente vai falar mal de você e aí não tem mais. Não adianta ter um Instagram, então você tem que ser Não adianta ter um Instagram bonito se tecnicamente teu atendimento é ruim. Não atende bem. Mas então, aí a pergunta que não quer calar hoje. Nesse 1 ano de pandemia, quantos pacientes tu já atendeste? Poxa, no ano todo, olha, no Os ano últimos todo... 12 aqui. Começou, na verdade, eu tô entrando agora 1 ano e meio de atendimento, que eu comecei em maio de 2020, que a minha bebê tava com 2 meses. No todo, eu não tenho como te dizer no todo, mas
Até porque oscilou e foi aumentando, né? Como todo negócio tem um momento ali que... É sazonal, né? Momento vem, momento vai aumentando, que vai diminuindo. Mas eu atendo por dia uma média de 5 a 6 pacientes por dia. Uma média de 5. 5 por dia, cara. Por dia, nessa média. Eu atendo, claro que eu não consigo aumentar tanto porque tem os horários de deslocamento, né? Então eu não consigo aumentar. Mas aí tu aumenta o valor. Aí eu aumento, aí a gente aumenta no aí valor. Aí a gente começa até a entender o conceito de trabalhar melhor, de trabalhar menos, ganhando mais. Cara, Isso. que incrível. Incrível mesmo. E aí hoje eu já fui aperfeiçoando, né, a estrutura. Então, aí eu já tenho a secretária, porque antes eu fazia tudo por conta própria. Foi como começou. A gente tem que começar com o que tem, né? A gente começa como dá e vai invertindo, vai aprimorando e vai melhorando. Porque se a gente esperar o momento de ser perfeito para começar, a gente não começa. Na verdade, eu acho que esse momento de ser perfeito, acho que até um gatilho na nossa cabeça é pra nunca começar. Pra nunca começar. A gente se boicotando, né? Cara, precisa perfeito, precisa e nunca sai, e vem outro, faz. Porque no final das contas, tu tem que ser o mais rápido, né? No mercado tem que ser o mais rápido. Porque hoje tem um monte de gente querendo investir no atendimento domiciliar. Eu tenho até uma médica que eu conheço, que ela faz raio-x domiciliar, tem outros tipos de especialidade domiciliar também. Porque tu juntou o problema da pandemia, a segurança que dá tu ir na casa da pessoa, um atendimento mais personalizado, mais estreito. É o segredo do sucesso, né? E tu pensa em sair disso? 100% não, mas eu tô com o projeto de inauguração de uma clínica agora. Então eu vou inaugurar a clínica, então provavelmente eu vou ficar um turno na clínica e um turno ainda no domiciliar. Porque tem pacientes que ainda querem o domiciliar, ainda preferem o domiciliar, não querem ter... É o preço do conforto, paga um pouquinho a mais, mas tá em casa. Paga um pouco a mais, mas tá em casa, não tem que passar no engarrafamento, não tem que esperar na sala de espera um tempo ali, né? Então tem gente que ainda quer o conforto e eu ainda vou manter. Mas eu vou manter um turno e o outro turno na clínica. E Bianca, só pra finalizar, o que tu achas que tu podes falar pra quem tá acompanhando a gente? É tipo assim, olha, tu tens que pensar assim, tu tens que fazer isso, tu tens que ler outras coisas. Pra, além de ter ideia e executar, o que tu acha que foi diferente de ti pra tu teres a ideia e executar? Porque não adianta ter só ideia, né? Todo mundo tem ideia. Todo mundo pensa, esse plano vai dar certo. A grande questão é tirar do papel e executar. O que tu fizer diferente, o que tu podes falar para as pessoas, ó, faz isso que dá certo? Olha, como tu estava falando da história da ponte, né? Eu acho que isso é um momento que tu deves atentar, um momento de não ter como voltar atrás, tu tem que começar a dar certo. E às vezes a gente tem que entregar uma escala, por exemplo, para dar certo, porque eu tinha o tempo todo livre, eu tinha minha carga horária livre ali, porque eu estava minha bebê tinha acabado de nascer. E então assim, se tu não abre espaço na tua agenda para um negócio novo, o espaço não vai surgir do nada. Então a gente tem que dar alguns passos para trás, abrir o espaço na agenda para que tu consiga investir no teu negócio. Óbvio que tu não vai entregar todas as escalas, não é uma transição abrupta, assim como a minha foi, mas a minha foi porque como a minha foi também. Porque eu tava com um bebê pequeno, então a minha foi. Mas se tu esperar o momento, ficar esperando, ele não vai chegar. Tu tem que construir o momento. Tu tem que construir o momento e começar a fazer. Não esperar ser o momento perfeito, porque ele nunca vai chegar. Então, tem até uma frase clássica, né? Antes feito do que perfeito. Mas também não pode ser mal feito, né? Exatamente, tem que ser bem então, feito. Então tem que ser bem feito. Então tem que ser bom tecnicamente, mas enquanto tu não abre o espaço na tua agenda, a coisa não vai acontecer. Então, o primeiro passo, pensa a longo prazo e constrói a longo prazo porque o longo prazo vai chegar. Sempre chega. Ele sempre vai chegar. Daqui a 2 anos sempre chega. Ele vai chegar. O longo prazo chega e se tu não começar a plantar hoje, tu vai chegar do mesmo jeito que tu tá hoje. Então começa a abrir o espaço na agenda, entrega uma escala e começa a investir no teu negócio e assim gradativamente tu vai fazendo a transição. Eu ainda trabalho numa escala, eu ainda tenho uma escala de plantão que eu trabalho. Pensa em tirar essa escala da tua agenda? Eu tô diminuindo ela. Já tem um bom tempo, acho que tem 1 ano que eu tô diminuindo. Cada mês, a cada momento que eu sinto que ali tá aumentando o domiciliar, tá melhorando, eu tiro mais um diazinho. É ser programado, né? É ser programado, eu vou diminuindo aos poucos. Até um dia cancelar e tu ficar na tua clínica no atendimento domiciliar. Eu fico no administrativo, e continuo com o meu atendimento domiciliar, que é o que me faz bem, que é o que eu gosto de fazer.
Principalmente dos bebezinhos pequenos, né? A mamãe tá com recém-nascido, eu trabalho muito com a amamentação, que foi um grande problema quando eu precisei. Então me qualifiquei muito nisso aí e eu gosto muito disso. E a melhor coisa é fazer o que se gosta da melhor forma possível e ser bem remunerado para isso. E o dinheiro é consequência, né? O dinheiro é consequência. Sempre consequência. Certo, dona Anissa? Fim? Gostou? Quer que a gente refaça? Tá ótimo. Muito obrigado, Bianca. Eu não olhei ali, né, uma vez.